Vou fazer uma pergunta. A gente ouve muito um discurso comercial, que eu acho equivocado, e eu queria que você relativizasse para a gente, se olhar também, da oferta da casa pronta. Com que discurso? Olha, não enfrente uma construção, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai ter material, você não sabe se vai vir um Covid-20, não sabe, né? Ou seja, o call é a casa já está pronta, então você não atravessa a fase da construção. Mas há também um incremento de preços por ela já estar pronta, né? Como é que você compara essas duas teses para quem nunca investiu que está analisando o mercado aqui, Gabriel? Na verdade, a nossa casa que a gente constrói ela praticamente preço de custo. A construtora ela vai cobrar um FII pequeno para fazer a gestão dessa obra e o resto é tudo preço de custo. A casa que você compra ela pronta, a construtora não é preço de custo, está todo o lucro lá da construtora. Então o nosso valor da nossa casa é muito mais barata do que se você comprar de uma construtora. Exatamente por isso, porque a construtora que constrói as nossas casas, ela vai cobrar um FII fixo e o resto você paga tudo preço de custo. Então a grande diferença de você comprar uma casa pronta ou uma casa nossa ou construir uma casa com a gente é que você está pagando preço de custo na nossa casa. Quase nunca, me corrija se eu estiver errado, o potencial de valorização de uma casa construída vai superar o ROI do incremento de capital de construir a preço de custo e vender no mercado. Não supera. E a casa, historicamente, quando a casa ela é nova, ela tem uma valorização melhor, mas depois que ela vai ficando mais velha, essa valorização ela vai diminuindo. Né? E só que nós construímos uma casa a preço de custo, nós vendemos ela pronta, Perfeito. Então aí a gente tem esse gapzinho de lucro. E né? A capacidade é recorrente. Sim. Ou seja, acabou uma casa, eu começo outra, acabou uma casa, eu começo outra. Portanto, a valorização é quase que aritmética. Né? Todos os nossos clientes, 99, eu tive um cliente que estava acabando um prédio no Brasil e retornou o dinheiro, mas todos os nossos clientes eles começam assim, eu vou fazer uma casa para testar, vou fazer 2 casas para testar, e aí ele testa e ele fala, pô, esse negócio roda mesmo. Aí ele põe capital, ou ele nem põe, ou às vezes ele nem põe capital. Tipo, ele fala, não vou pôr, vou deixar esse dinheiro aí, ele não tira. Só disso ele já vai crescendo o patrimônio dele aqui com o mesmo dinheiro. Muito interessante isso. Como o ciclo ele é previsível e o retorno ele é quase que padronizado, é possível entender que há um incremento de patrimônio aritmético, né? Totalmente diferente de você comprar uma unidade pronta e estar submetido aos movimentos no entorno que vão gerar uma valorização. Uma casa pronta, você depende de muitos fatores externos, né? E a casa é você construir ela e já vender e começar outra, né? Enfim, é muito rápido, um ciclo a gente fala em 8 meses, né? Então isso é muito rápido. A gente gosta de pensar nas coisas dando errado, né? A cabeça de multifamiliar é sempre para o pior, né? Quando você constrói uma casa com um capital próprio, o pior cenário é você ter uma casa a preço de custo construída. Ninguém perde o sono por ter uma casa a preço de custo construída, né? Qual seria uma opção, uma alternativa B, em caso o mercado esfriasse, não estamos conseguindo vender, né? A gente vai falar um pouco sobre venda, né? Da transparência do processo de vendas que existe aqui nos Estados Unidos, se já é possível comprovar e atestar a velocidade de vendas, né, de uma determinada região. Portanto, isso não é algo que fica na fantasia, é algo efetivamente público, né, registrado. Mas fala um pouco para mim desse contexto. Quando a casa ela fica pronta, Rafael, a gente tem algumas opções. Eu tenho clientes que constroem para alugar diretamente. Quanto a gente consegue de aluguel numa casa hoje, em termos de percentual ao ano? Você vai ter a casa pronta, você vai ter em torno de 0,8, 0,9 ao mês aí. Fantástico. Você vai ter de retorno, de retorno de aluguel. Fantástico. Isso. Que é basicamente o que os BTS do Brasil de farmácias e mercados pagam. E você tem mais opções, né? A gente estava falando de venda, né? Que essa é a maioria dos clientes fazem, constrói para vender, ou você tem para alugar, ou você tem uma terceira opção, que é fazer um cash out. Ou você faz um refinanciamento, não, o refinanciamento não está financiado, mas você consegue tirar até 80% do valor da casa de mercado. Então eu construí preço de custo, eu consigo pegar o valor de mercado, fazer um cash out nisso daí, alugar a casa, o aluguel paga o financiamento e você constrói outra casa. Perfeito. Você constrói outra casa. Então, quanto os juros estiver menor, é melhor, porque você consegue fazer um cash out maior, você pega mais dinheiro para você fazer outra, né? Mas a conta fecha. O segredo desse cash out é você pegar a parcela do financiamento, mais mortgage, tudo mais seguro, tudo que está incluído, e ela ser uns $300, $400 menor do que o aluguel.
Então, aluguel Perfeito. por volta de $2.000, $2.100. Então, você tem uma parcela de $1.600, você faz cash out e faz outra. Seus filhos vão amar, né? Porque daqui a 30 anos você vai ter a casa quitada lá automaticamente. Cada mês você ganha equity, né? Perfeito. Ou seja, quase que uma casa é possível fazer duas. Sim. Por conta da valorização de mercado ser aproximadamente 15%, 20% em relação ao custo. Eu tenho clientes que tem, tipo, nesse modelo, 30 casas. O cara faz esse modelo, ele faz 30 casas, porque ele faz uma casa, ele vai lá, aluga, ele faz o cash out e não tem limite, porque por banco, o que o banco analisa nessa operação? Ele vai analisar o potencial de aluguel. Ele não vai analisar sua renda, não vai analisar tudo isso. Então foi lá. Essa região aluga, como você falou, aqui é tudo transparente, aqui é muito fácil você ver isso. Então aluga, o banco, aluga tá bom, então 70%, 80% do valor da casa, o investidor faz o que com esse dinheiro? Outra casa. Fantástico. É bem legal. Fantástico. Bem legal. Ou seja, eu construí a minha casa, eu posso vender ela, que seria uma opção tese original, né? É que todo mundo vai para vender, porque você vai lá, vou vender, vou colocar 40, 50 mil dólares no bolso, vou alugar ela para ter, enfim, depende do propósito, né? Perfeito, perfeito. Mas em caso de não vender, é possível também alugar, e eu entendo que o aluguel tem mais potenciais pessoas para alugar do que para comprar. Com né? certeza. Por conta dos ilegais, da renda, do patrimônio comprovado. Eu acho que por Pessoas que causa... não querem comprar, né? Não, e as pessoas... É que aqui o crédito é muito fácil. Você compra uma casa, o americano ele compra uma casa com 3,5%. Só que ele tem ele tem que ter um negócio que chama-se disciplina financeira. Ele não adianta ele estar todo endividado. E aqui, vou falar, a gente mora aqui, eu recebo carta de cartão de crédito todo dia. Aqui eles querem que você gaste, você arrebente com o seu crédito. Então o americano, ele não tem muita gente que não consegue ter essa disciplina financeira para comprar. E esses caras alugam. Eles têm que morar, né? Então o mercado de aluguel é muito bom. Muito forte, bom também, muito forte, muito forte. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, queria explicar para a nossa audiência, esse processo da transparência sobre as vendas. Como é que funciona? Onde é que pesquisa? É preciso ter que tipo de acesso para poder ter essa informação? Fala um pouco sobre esse ponto, Gabriel. Na verdade, aqui tudo é público. Então, eu brinco, eu sei quanto o meu vizinho pagou na casa. Eu sei quanto ele financiou, aqui tudo é público. Então, como que nós precificamos? Como que o mercado precifica? Nós temos um sistema, nós corretores licenciados, nós temos um sistema e lá nós temos acesso a todos os imóveis. Os imóveis que estão no mercado, os imóveis que estão under contract para fazer o close e os imóveis vendidos. Então, é muito fácil. Você pega a região, a gente analisa sempre 3 meses, a gente pega os 3 meses, vê as casas vendidas pelo preço que foi vendido, o tempo de mercado que ela ficou, fica tudo lá. Então eu brinco que eu falo, em 15 minutos eu analiso uma área para você. Então em 15 minutos eu vou abrir meu sistema, vou pegar o modelo da casa que a gente quer e eu vou te falar quanto essa casa vale. Então, é tudo público, né? Com a nossa ferramenta é tudo mais fácil, mas você consegue até no próprio appraisal, nos sites públicos, você consegue acessar todas essas informações. Aqui, nosso site já está tudo compilado para o nosso trabalho, é muito, muito bom. Não tem aquela história de, meu vizinho vendeu de 2 milhões, não, e aí, pô, será que vendeu de 2, né? Porque eu não estou conseguindo vender de 1,5. Não tem. E no Brasil, eu trabalhando no mercado imobiliário no Brasil também, uma grande dificuldade é precificar os imóveis. Quanto que vale a casa? Aí você vê quanto o cara está pedindo. Você analisa também quanto que está sendo a venda, o que está disponível, mas o que vale é por quanto vendeu. E como você sabe quanto vendeu no Brasil? Você pode ir no cartório pedir a matrícula de cada imóvel? Você não vai fazer isso, não tem como. Você vai perguntar para o porteiro e pergunta para o vizinho. Então é um negócio muito difícil. Aqui é tudo lá, sistema é tudo aberto, então a gente consegue precificar e ver o número de casas disponíveis, enfim, todo o mercado analisar. Isso é maravilhoso. Muito, facilita muito e deixa aquilo que você falou. Dá segurança pro cara, porque você vai falar, aqui, cara, vendeu tantas casas por esse preço. Então a casa que a gente vai construir é esse preço. Vai acontecer, tipo, muito difícil mudar. Tipo, no Covid mudou, na pandemia mudou, mas valorizou as casas, né? Então, tipo, os investidores ganharam mais dinheiro do que normalmente. Foi uma fase maravilhosa. Foi maravilhoso. Difícil de comprar material, né? Mas muito difícil de comprar material, mas para vender as casas era fácil demais. Era só no e-mail. Mandava e-mail, já vinha os contratos. Tinha muito comprador, muito comprador.